Criar personagens é uma das coisas mais legais aí para projetos de quadrinhos, desenho animado, filme, games, exatamente porque tem essa coisa de você dar vida a uma criatura ou personagem fantástico, algo que só tá na sua cabeça e de repente ele se materializa ali, seja com traços, estilos, proporções. E aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouco para você sobre as etapas de desenho, né, de concepção do design de personagens, como que ele evolui desde o primeiro esboço das ideias, mostrando para vocês alguns desenhos do nosso novo quadrinho Animário, Os Amigos Secretos. Vamos pro vídeo. Bom, os personagens a gente fez bem dividido, né, Ti? Todo o processo do quadrinho a gente fez bem divididinho, mas principalmente os personagens, acho que ficou 2 comigo, 2 com o Thiago, Ficou meio divididão assim, né? Bem separado. Tudo no processo da HQ da Animário acabou ficando meio a meio. A gente não consegue distinguir, tipo, a Ju fez o roteiro, eu fiz o storyboard. Não, a gente acabou fazendo tudo. Foi muito misturado. Foi assim. muito louco isso, né? E a história gira em torno de 4 personagens, figuras humanas, vamos dizer assim, sim. né? E 3 criaturas que são os amigos, que são os amigos secretos, né? O Flip, o Koji e a Krillin. A gente vai mostrar para vocês. E para abrir o vídeo aqui, eu vou mostrar este desenho aqui. Vou virar assim para não refletir luz demais, né? Do sketchbook. Esse desenho foi feito em 2016. Muito tempo atrás, Ju. 2016, tá vendo a data? É velho. É velho. Gente, sketchbook é pra fazer coisa solta, despretensiosa. Eu tava testando os marcadores e fiz essa ilustração dessa garota saltitante com um bichinho morando na bolsa dela. Isso aqui é uma ideia que eu tive num primeiro momento de uma personagem que criava um bichinho estranho e escondia dentro da mochila. E essa ideia ficou guardada aqui. Já é a primeira dica, né? Tem um sketchbook para você fazer essas coisas bem soltas, porque você nunca sabe se essa ideia de repente pode virar alguma coisa. Esse desenho aqui foi o que deu origem à HQ, que vocês vão ver muito em breve aí. E muitas ideias surgem assim do nada, você acaba esquecendo, e se você não anotar, você vê. Se você não tivesse anotado, ia ter passado. Exatamente. Então você pode anotar como texto, mas se você guardar como um desenho, ele tem um feeling diferente ali, né? Isso que é bacana. Essa ideia ficou na minha cabeça durante muito tempo e eu cheguei a fazer alguns outros sketches de personagens em 2019, 20, por aí, né? Com esse mesmo conceito. Era uma criança que tinha ali o seu personagem, né? E o Gui pode até tocar algumas ali que eu postei no meu Instagram ali. Vou ver se eu caço aqui. Eu não encontrei esse desenho tão em algum lugar aqui, Ju, mas... É muita bagunça. Muita bagunça, né? E aí em 2023, eu e Ju, a gente ia fazer um quadrinho nosso, e eu joguei essa ideia pra ela, foi aí que veio o conceito de animário, né? E vocês veem que o conceito principal do bichinho saindo de dentro da mochila vai continuar aí, né? Exatamente, que é a protagonista, que é a Becca. Então, Ju, agora você mostra aí, a Becca foi um conceito totalmente da Ju, praticamente, tanto o Flip quanto a personagem, né? Claro que a ideia a gente foi conversando aí. Gui, por gentileza, o Gui vai diagonal melhor pra vocês verem aí. Vamos lá. Bom, a Becca, ela tinha essa personalidade desde o começo que a gente pensou pra ela mais extrovertida, né? A menina moleca que gosta de andar de patins e tal. Ela era bem alegre, e aí eu fiz até uma pastinha no Pinterest com umas referências meio de mood board, assim, das roupas, né, que ela podia usar. Eu pensei num estilo bem colorido, bem... Até tinha um pouquinho do reflexo da minha personalidade nela também. Dessa coisa das roupas coloridas, né, tal. O primeiro sketch que eu fiz dela, que tá aparecendo aí pra vocês, ela tinha esse penteado totalmente diferente dos cocozinhos, né, eu gosto de chamar que são os Maria Chiquinha. Tinha pensado de ela ter vários acessórios, essas pulseirinhas feitas à mão, sabe? Essas pulseirinhas de elástico, que era mó febre quando a gente era pequeno. Pensei dela ter... Quando ela era pequena, tá? Quando eu era pequena, e talvez vocês também, tinha essa febre das pulseirinhas de elástico, então eu achei legal adicionar, assim, essas ideias depois foram descartadas, porque era muito detalhe pra desenhar nos quadrinhos, né, mas, então num primeiro momento ela tinha esse cabelo bem diferente, mas a ideia do macacão continuou, o macacão e a camiseta e a roupa num geral, essa ideia inicial continuou, e depois foi evoluindo um pouquinho, né, a gente testou outras opções de cabelo, a Maria Chiquinha, do estilo cocôzinho, eu tinha mostrado pro Thiago, ele falou pra dar uma variada, né, pra testar outros penteados, porque ela tinha
essa personalidade mais moleca, né? Então talvez as Maré Chiquinhas não refletissem muito bem isso. Porque eu não sei, pelo menos eu como homem, posso estar enganado, né? Nunca tive cabelo comprido, mas acho que dá um certo trabalho prender, enrolar, né? E ela é meio mais, não é aquela desleixada, mas ela gosta de correr, é criança, isso, né? Criança, quer correr, quer pular, eu acho o cabelo curto. Ela faz uns parkour, anda de patins, então eu acho o cabelo curto, que ele é prático, né? Reflete melhor né, a personalidade dela. Então eu testei aí cabelos mais curtinhos e a gente acabou gostando dessa opção do cabelo dela ser mais curto e meio bagunçado. Tinha testado também algumas opções com chapéu, mas no fim acabou ficando ela com cabelo curtinho mesmo. E o macacão dela, a gente viu depois uma opção pra ela parecer assim mais jogada, né? De um dos lados do macacão dela cair, né? Ficar sempre aberto. Então essa foi uma opção também pra refletir a personalidade dela bastante. Que é uma coisa que a molecada faz, né? Às vezes carrega a mochila no ombro só, né? O cara deixa a blusa tombada, né? Tem essas coisas que criançada jovem gosta de fazer. Também. Eu acho que refletia bem. Tem isso daí, eu tinha esquecido que eu tinha feito esses esboços também. Então, aqui já quando ela no seu traço. Quando ela tava mais definidinha, né? O que é importante aqui, que eu sempre falo pros alunos e nos vídeos, né? Quando você for criar personagem, nunca começa na pose neutra, né? Pose já de model sheet. Model sheet é a última coisa que você faz. Já faz o personagem variando nas expressões corporais que ele geralmente vai ter na obra. Porque ajuda você a tirar ele da cabeça, né? É uma personagem, não é só uma garota de cabelo curto com macacão. É uma garota que ela é alegre, ela gosta de sair pulando, tal. Eu tentei fazer uns sketches dela já no patins, andando, colocando, né? Porque no comecinho da história ela tá já nesse processo de parkour. Então eu quis fazer alguns sketches assim mais dinâmicos. E a gente pensou também no design da mochila dela, né? Essa coisa com sapos. Sim. Porque na história, a Becca recebe o amigo secreto dela, que é o Flip, e ela não pode mostrar esse amigo secreto pra ninguém, ela tem que esconder ele. E a solução que a gente viu pra guardar o amigo secreto com ela seria a mochila, ela carrega na mochila. E a gente até chegou a pensar se o sapinho seria a mochila, ou se ele estaria dentro da mochila, e aí acabamos chegando na conclusão que ele ficaria dentro da mochila dela, e a mochila em volta teria aí o formato de sapinho, mas seriam duas coisas diferentes, né? O Felipe é uma coisa e a mochila outra, mesmo que tenha o sapinho dentro dela. Aí as cores foram uma parte difícil de decidir, né? Eu achei a parte mais dificinha, assim. A gente acabou continuando com essa coisa das cores chamativas, vibrantes pra ela, né? Bem colorida. E acabou chegando na opção do macacão dela ser rosa, com alguns detalhes azuis, e a camiseta amarela bem chamativa, vibrante, assim. Ela acabou ficando com as 3 cores primárias, né? Magenta, cian e yellow, né? O que, quando a gente faz personagem, alguns clichês de cor é meio difícil afastar, sabe? Sair do vermelho, ou do azul pra protagonista. Né? Eu já vi o pessoal do God of War, quando fizeram o primeiro jogo do Kratos, eles queriam fugir do vermelho, né? Aquela mancha no rosto que tentaram fazer roxo. Mas acabou não tendo como. Não é a mesma coisa, roxo vai associar muito com vilão, então, né? não tem como, é engraçado, assim. Talvez a coisa dos estereótipos visuais, né? A cor, algumas coisas a gente não consegue fugir muito, mas é assim, porque funciona, né? Sim. Então a gente acabou optando pela última ali, que vocês estão vendo. Tem as 3 cores primárias e quando você for fazer teste de cor, limita, faz tipo 4, 5. Senão acaba mais confundindo do que ajudando. Não faz 20, você não vai chegar em lugar nenhum assim, tá? Então, tá aí. Já com essas 4 a gente ficou em dúvida, imagina com 20, né? E aí aqui temos o design final dela, né, na ilustração que a gente fez pro Catarse, bonitinho. Esses equipamentos dela de patins não estão sempre com ela, tá? Desenhei aqui porque ela tá de patins, mas quando ela tá na vida real ela fica sem, né? E aí, vamos para o Flip. O sapinho, que era o que eu mais estava ansiosa para fazer, porque, né, minha vício em sapos começa a aparecer aqui. No começo, o Flip, ele era pra... Eu tinha pensado nele como um sapo mais clássico, assim, quando eu comecei a fazer os primeiros sketches dele, eu não conseguia diferenciar muito bem para um bicho fantástico, né? Ele tava parecendo muito sapinho ainda, muito meio salamandra, né? Eu quis fazer esses dedos grandes, assim, como se ele estivesse grudando, assim, nas coisas.
Mas ficou meio esquisito, né? O pezinho dele fino desse jeito. É que assim, quando você aproxima da figura real, né? Não que não seja realista, né? Mas de um cartoon mais básico, ele fica com menos identidade, né? Sim, ele tava um pouco genérico demais ele tava nos primeiros. muito genérico, né? Ele tava até meio... aquele Michigan Frog do Hello, my baby, hello, my honey. Né? Ele me lembrou também aquele sapinho. Você já assistiu aquele filme A Família do Futuro? Tem sei, uma sei. cena que tem os sapinhos de terno e que eles cantam, né? Ele tava me lembrando muito esses sapinhos no começo. Aí depois eu comecei a explorar, talvez deixar o corpo dele mais robusto da parte de cima e as perninhas um pouquinho mais finas. E no fim a gente gostou desse design dele mais rechonchudinho, né? Mas ele ainda tava com uma cara muito de sapinho clássica. A gente precisava adicionar algum elemento pra deixar ele diferenciado do resto. Vamos dizer, falta um raio Pokémonzador nele, né? Vamos dar uma Tipo Pokémonzada nele pra, né? Tipo isso. Então eu vim aqui com essas barbataninhas, né? Que diferenciaram um pouco. E esse detalhe de uma espécie de nó, né? Em cima da cabeça dele. E também explorei outras cores, porque aqui ele tava com a cor clássica de sapo, né? O verde e amarelo só. Então tentei trazer um pouquinho mais pro verde água, trazer um degradê, que eu acho que ficou legal também, explorar um pouquinho do degradê. E aí essas barbatanas e essas nadadeiras dele, né, no braço também, acabou deixando com uma carinha diferente, né, uma carinha mais única do Flip. Esse é o nosso Flip. Tudo bem. Fala um pouco da Vivi. A Vivi, ela surgiu nesse sketch que vocês estão vendo aí, ó. Eu postei no Instagram, acho que em 2020, se eu não me engano, que também veio da ideia da menina com os bichos na bolsa, né? Eu comecei a imaginar outras crianças com esses bichos e veio a ideia dessa menina com cabelo comprido, que ela tem cara de brava, mas é só cara. Ela, no fundo, ela é meiga, doce. A famosa menina com cara de metida, mas que é super boazinha. Vocês já conheceram gente assim que tem cara de bravo, mas aí você conversa, a pessoa de bravo não tem nada, assim... Né? Então a Vivi é esse caso. Então ela tem essa sobrancelha franzida, assim, esse cabelo comprido, né? Parece mais quieta, mas é uma pessoa super fofa. E a ideia veio com uma raposinha, né? Uma espécie de raposa. No início ele ia ser uma raposa meio comprida demais, assim, meio Shenlong, né? Nesse primeiro esboço. Tem até uns sketches que eu fiz dele disparando poder, tudo. O Koji, né? Agora o Koji, Então quando eu fui desenhar a Vivi, ela foi a que menos mudou desde o seu conceito inicial. Veja que aí no começo ela só tinha um camisão, né? E a cara dela, o jeito, ela foi a que menos mudou. Né? E a camisa dela tem um bichinho. No caso, é um desenho do Joey. Porque ela gosta muito de bichos, né? Pra refletir a personalidade dela. O conceito dela é que ela é essa garota que ela gosta muito de bichos, só que ela não tem porque os pais não gostam de animais. Então ela tem um monte de bicho de pelúcia no quarto dela, as roupas dela, tudo tem bichinho, porque ela não pode ter bicho. E o sonho, aí ela realizou um sonho, né? Porque o Koji é exatamente o que ela queria. Quando o Koji entra na vida dela, você imagina o quão forte foi a relação dela com esse bichinho, né? E aí depois ele foi dando uma mudada. Vocês estão vendo aí alguns sketches do Koji. Eu queria deixar ele uma figura meio raposa, meio gato. Meio né? cachorrinho. Meio cachorrinho. Eu acho que muita gente vai comparar ele com o Eevee do Pokémon. Já tá comparando, né? Já, porque ele é meio cachorrinho com a orelha comprida. Sim. É difícil fugir do Pokémon, porque tem Pokémon de tudo quanto é coisa, né? Até se desenhar um sorvete, vão falar que é Pokémon, porque tem o Pokémon sorvete, né? Mas o design funciona, né? É uma raposinha, não tem muito como fugir. Marrom ainda, né? Com a orelha, né? Se quiser achar, bom, pode falar, parece o Eevee? Parece. Tudo bem, não tem problema. Pode falar que o Flip parece um Poliwhirl, não tem problema, não tem problema, tá? Esse é o Koji, né? Ele virou uma raposinha com esse rabo comprido, né? Ele tem essas pontinhas na orelha. E a ideia dele ser comprido é porque ele se enrola na cintura da Vivi pra se disfarçar e ficar parecendo como se fosse um casaco, né? Fica camuflado ali, mas é o bichinho enrolado nela. Tem gente que anda, às vezes, com o papagaio no ombro, essas coisas. Eu particularmente acho dos personagens o jeito que ela esconde o mais criativo, assim. Porque realmente é uma parte dela, praticamente. Ela não tem que carregar nada, só fica amarrado. Assim. Né? Fica amarradinho na cintura e tem ali opções também de desenho. Tá aí, será? Opções de desenho? Não, depois eu separo ali. A gente considerou, de repente, servir como cachecol, alguma coisa, mas aí o cachecol chama muita atenção, né? Tem. Né? Mas ele chamaria muita atenção, né? Se eles morassem num lugar frio, ainda ia, né? Mas a cintura acho que fica mais camufladinho. Fica mais camufladinho, mais natural. É. E aí ia ser um sketch final dela. Sketch final, né? A gente tirou o camisão, colocou ela com essa blusa mais caidinha pra dar uma ar mais...
Também porque a Becca já ia ter uma camiseta, né? E eu falei pro Thiago que eu acho que camiseta dá muito esse ar moleca jogada. A Vivi, ela é mais arrumadinha. Então a gente preferiu colocar uma blusinha mais diferente pra ela. Então ela mudou pouco, assim, do conceito, né? Mais a roupa que teve uma adaptação. E é isso. Né? É isso. O Nico. Vamos falar do Nico antes de falar da Crília, vai. O Nico, ele foi um personagem que ele também não mudou tanto em questão de físico, né? Eu pensei dele ser esse menino mais brasileirinho, tipo, cabelinho enroladinho, mais moreninho. Todo mundo tem um amigo que parece com ele de óculos, né? Geralmente tá de regata, todo mundo tem um amigo parecido com isso aí. A intenção é que ele fosse essa visão mais brasileirada da coisa, né? Ele usou um bonezinho e tal. Mas a personalidade dele mudou muito depois. No começo eu tinha pensado que ele podia ser um menino mais fechadinho, assim, sabe? Mais recluso. Ele gosta de insetos, ele tem um insetário dele ali, fica mais no computador, mais fechado, mas o conceito foi totalmente o contrário. Depois ele virou praticamente o alívio cômico, assim, da HQ, porque ele é muito engraçado, ele sempre tem umas sacadas que ele acha que tá certo e na verdade tá tudo errado. Tem essa coisa dele querer falar que é um cientista, que tem um monte de teoria, ele escreve creepypasta, mas as coisas que ele fala tem muita furada, e ele ficou com uma personalidade bem contrastante, assim. Porque a gente ele é o mais nerdinho, mas ele ficou mais engraçado, ficou mais divertido. Ficou mais divertido. E aí, em meio a tanta teoria, às vezes ele acerta, né? Às vezes ele acerta, às vezes. Quando ele quer, ele acerta, tá? Mas esses primeiros sketches eu quis trazer essa ideia da personalidade dele, de gostar mais da natureza, né? Um pouquinho gostar da tecnologia e tal. E no design final dele, o boné permaneceu, né? Ele continuou com essa camisa xadrez. A gente adicionou alguns adesivos no computador dele, que é muito coisa de criança isso, né? Colocar um monte de adesivinho, já que ele escreve creepypasta o tempo inteiro. O Crocs também, eu acho que foi um ponto chave, assim, pra trazer essa ideia de ser brasileiro, porque a gente vê na rua muito molequinho de Crocs, né? Então, é isso do Nico. A Crília, que é o bichinho, né, a amiga secreta do Nico, eu acho que dos amigos, ela foi a que mais mudou também de design mesmo, de aparência. No começo a gente tava na dúvida se a gente fazia um besourinho, se a gente fazia uma mariposa, e aí depois a gente começou a ver outras opções de insetos, né? E o vagalume foi um que chamou a nossa atenção pelo fato dele ter essa coisa da luz, e ia refletir muito no poder, né, da Crília, de ela solta a luz e tal. Aí no começo eu tava fazendo ela muito insetão, né? Parecia meio cigarra, né? Tava meio esquisita ainda, tava com cabeção. Depois foi até adaptando, mas essas garrinhas dela não estavam muito cartunescas, né? Parecia meio agressivo, né? Parecia meio agressivo. Bicho meio peçonhento. E ela é tipo a mais fofinha de todos os amigos secretos, né? A gente queria que a personalidade dela fosse coisinha bem bonitinha, assim. Então, depois o Thiago deu alguns tapinhas, né, no design dela, deixou as patinhas mais arredondadas, assim. Pras cores também, a gente teve muita dificuldade de pensar. Eu acho que ela foi o mais difícil de decidir as cores, né? Mas depois eu acho que o design funcionou, assim, pra ela no geral. Ficou mais fofinha, né? Mais bolinha, assim. Ficou. E o jeito que o Nico camufla ela é numa bolsinha. Então a gente pensou num design da bolsinha que fosse parecido com a parte de fora das asas dela, que tá vendo que tem esses arabescos, né, em volta das asas. Então na bolsinha dele ficou essa... Acho que eu não peguei a imagem aqui, mas depois eu coloco pro guia. Ele tem uma bolsa redonda e ela aterrissa em cima da bolsa e parece que ela é parte da bolsa. Parece que ela é parte da bolsa, né? Então foi o jeito que a gente achou de trazer a Crília camuflada também. Eu achei legal dela que geralmente nessas histórias os insetos são deixados muito de lado, né? Tipo, sempre focam no gatinho, nos personagens fofinhos, com pelinho, e os insetos ficam lá. Então que bom que pelo menos tem uma representação de outras classes de animais, né, na história. Então, gente, esses são os personagens principais da história, e o que é interessante é você colocar eles um do lado do outro depois. Até pra pensar na proporção deles, nas cores, eles não podem ser todo mundo usar só roupa vermelha, ou todo mundo só azul, ou todo mundo só cores frias. Tem que balancear bastante, então, né? O Flipper é verde, a Crília ela é magenta e azul, o Koji é mais marronzinho, né?
A Becca é Tem toda cores colorida, quentes, a Vivi já é mais frio, é roxo, o Nico ele tem verde com laranja. Então, esse balanço, né, de altura, proporção, silhueta de cada um deles é importante, né? O Nico tem o óculos. Tem que diferenciar bem os três, né? É, Quando tem a o gente tava óculos. desenhando ele de longe, dava pra ver, tipo, exatamente quem era quem, assim. Justamente porque a silhueta é muito diferente. Exatamente. Mesmo que eles tenham ali, né, uma mesma linha de traço, claro, mas dá pra você variar ali, né, a silhueta, a roupa. Você não pode colocar todo mundo de camiseta e uma calça que, né, você Aquela coisa sem confunde. graça, né? Então, o que é interessante nisso aí? Você ter um comparativo dos três personagens, você não precisa aceitar o primeiro esboço que você fizer. Às vezes a gente acerta, né, como a Vivi, por exemplo, né? Sim. Mas vai adaptando com o passar do tempo. A vilã eu postei no meu Instagram, mas eu não vou mostrar muito, porque ela é a figura mais, assim... misteriosa. A história acontece por causa dela, então saber quem ela é... vai estragar. Você precisa ler pra entender quem ela é, por que ela deu essa caixa e o que são os três bichos que ela deu na mão das crianças, tá? O que eu posso dizer pra vocês é que a Animar é uma história que ela cresce no decorrer da leitura, tá? Vocês começam lendo achando que é uma coisa bobinha, que é uma historinha de criança... Não é. E depois fica um negócio meio maluco, tá? Pra quem já leu outros quadrinhos meus aí, quem acompanha, deve ter percebido que é uma coisa que eu coloco, né? Geralmente. As histórias elas vão ficando meio... Elas crescem. Crescem, né? Acho que o maior elogio que eu recebi de um aluno foi que ele achou o Aristocracia mais uma coisa meio Hideo Kojima. Eu falei, caraca, meu, não é pra tanto. Tá podendo. Mas foi o maior elogio que eu já recebi, porque começa a ficar meio louco e no fim tudo se encaixa, né? Então, espere isso de Animário, tá? Também para quem apoiou, para quem vai ler a HQ, né? E espero que tenha colaborado para vocês aí na criação dos seus personagens. Pense nessa variação, esboce bastante, não demais também, isso é importante. Principalmente em cores, escolham poucas opções de cores para não confundir mais do que ajudar, né? E a personalidade deles é legal ter contraste, né? Pensa, a Becca é mais maluca, né? E a Vivi é um pouco mais séria, um pouco mais quieta. E o Nico é tipo... E o Nico, a ideia é ele ser o cabeça, né? O cérebro ali, mas ele ao mesmo tempo ele é atrapalhado. Então ele se propõe a ser o cérebro, mas ele também é atrapalhado e dá uns bola fora. Engraçado, fica engraçado. Né? É muito importante os personagens terem qualidades e defeitos. Isso que não pode faltar, tá, gente? Sim. Personagem sem defeito, ele fica chato, tá? Personagem sem defeito, ele é chato. Então tem que ter um defeito, né? A Becca, ela é boa com atividade física, mas ela é distraída, não faz lição, ela esquece das coisas. É meio rebeldezinha. A Vivi, ela presta atenção, ela é inteligente, mas ela é ruim com atividade física. Ela tem medo de altura, né? O Nico, ele pesquisa tudo, mas ele é atrapalhado. Então, é importante esses contrastes também. Isso, às vezes, até fica evidente no desenho que vocês fazem deles, né? Com os elementos, né? As expressões, as caretas que eles fazem. Então, desenhar personagem, coloca com expressão. Model Sheet, vê que a gente só mostrou alguns Model Sheet, né? Sim. Model Sheet a grande maioria foi sketch. Foi sketch. Model Sheet só no final para ser guia de consulta, beleza? E você, tem alguma dúvida aí, né, com relação a isso? Deixa nos comentários, tá tudo aqui à disposição de vocês. Deixa nos comentários também o que vocês acharam da evolução, se mudou muito, se tá mais ou menos igual, o que vocês acharam aí desse processo de desenvolvimento dos personagens. Deixa like, comentário, nos vemos nos próximos vídeos e estamos conversados. Hello. Por enquanto.